vamos conversar com o coordenador do curso de Ciências Sociais da FMU, Luiz Vitaliano. Olá, seja muito bem-vindo, professor. Olá, Estela. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Um grande prazer recebê-lo aqui, disponibilizar o seu tempo tão valioso. Olha, a Polônia ainda está analisando, a possibilidade de utilizar o artigo 4 da Aliança do Tratado do Atlântico Norte, mas parece que pode não ser necessário usar essa medida, de acordo com as últimas declarações, né? Aparentemente, esse evento, ainda que possa ter sido causado pela Rússia, é um evento acidental. A gente não tem nenhum indício de que tenha sido algo proposital, mas obviamente precisa de muita atenção, porque a Rússia, nesse processo como um todo, a gente pode pensar em duas possibilidades. Realmente a Rússia tinha uma indisposição com a Polônia, me desculpe, com a Ucrânia, e nesse sentido justificou, a invasão em função de um discurso de autopreservação e tudo mais, mas existe uma preocupação ocidental de que o expansionismo russo, e a expectativa da grande Rússia, que é uma coisa defendida pelo próprio Putin, esteja em ação. Então, esse é um evento muito importante para a gente saber qual é o limite da Rússia. Sem dúvida. O secretário-geral da Aliança Militar do Ocidente, presidente dos Estados Unidos, disseram que informações preliminares apontaram que a trajetória do projétil contraria um possível ataque, então, de Moscou, e a gente mostrou isso na reportagem. Nesse caso, vamos mudar aqui pensando numa hipótese, se é comprovado que um míssil atingiu ali, realmente a região da fronteira, da Polônia com a Ucrânia. Isso pode realmente gerar uma terceira guerra mundial? Uma terceira guerra mundial ainda é cedo para dizer. Eu acho que como mais do que esse míssil, a declaração de que a Rússia poderia usar artefatos nucleares, isso colocou o mundo num alerta mais atento, digamos assim, do que propriamente esses mísseis. De qualquer maneira, hoje, em relação à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, existem muito mais mecanismos de mediação. Então, daqui até a possibilidade concreta de uma terceira guerra mundial, é preciso dotar uma série de mecanismos de mediação, entre eles a própria OTAN, o próprio G20, a própria conversa entre as grandes potências, o Conselho de Segurança, etc. Todas organizações que não existiam antes de 1945 e que têm por objetivo, entre outras coisas, evitar esse contágio, que é uma disputa localizada entre Rússia e Ucrânia, envolveria depois a Polônia. Bom, se a Polônia entrou, entra a Alemanha, a Áustria, e a Alemanha, a Áustria, a Polônia entra a França, e aí uma escalada para uma guerra mundial. Esses mecanismos de mediação têm por objetivo conter essa crise. Então, hoje, eu diria para você que, com a quantidade de mecanismos internacionais de mediação, de segurança coletiva, a possibilidade de uma terceira guerra mundial ainda é muito remota. Friou, essas tensões entre Rússia e OTAN após o episódio que ontem, deixou o mundo em alerta depois que o míssil caiu então em plantação de grãos em solo polonês e 2 pessoas morreram. Nesta manhã, o Ministério da Defesa russo voltou também a negar, que o míssil tenha sido disparado por suas forças e aí colaborou então com a versão já levantada pelos Estados Unidos. É o seguinte, a gente vê que a escalada, então, do conflito parece que está aumentando, A gente tinha uma expectativa de diminuição, mas, na realidade, parece que esse conflito ainda vai longe, Pois é, existia um cenário de que a guerra fosse curta e que a diferença entre a Ucrânia e a Rússia, a diferença bélica entre os dois,
fizesse com que a Rússia facilmente dominasse a Ucrânia. A realidade mostrou outra coisa. Né? A realidade mostrou que essa facilidade ou essa expectativa de facilidade em relação à capacidade bélica da Rússia não se mostrou concreto. E isso alastrou, né? Isso tornou o conflito um impasse, porque o Ocidente também deu muito apoio à Ucrânia, isso permitiu que as defesas antiaéreas, que as defesas ucranianas pudessem atuar com força, e essa capacidade, né, essa força mostrada de resistência da Ucrânia leva a guerra a um empate. A Rússia não ganha, mas a Ucrânia também não avança. De novo, de ontem para hoje, né, além dessa questão do míssil, existem as declarações no G20 de China e Índia, que pela primeira vez disseram, olha, a guerra precisa acabar logo. O fato desses dois atores, né, se manifestarem em prol de um fim imediato para a guerra, leva a guerra mais próxima de uma mesa de negociações. Porque é óbvio, se a Rússia e a Ucrânia sentarem na mesa de negociações e disserem, bom, vamos acabar com isso logo, quais as condições nós temos para chegar nesse acordo, essa guerra termina rapidamente. Obviamente, os dois estão postergando isso porque querem chegar à mesa de negociações em condições melhores. De outro lado, se houver essa pressão chinesa e indiana, como ela pincelou ontem, né, como ela começou a se desenhar ontem, provavelmente a guerra vai encontrar o seu desfecho num espaço curto de tempo. Né? A Rússia depende desses dois apoios para continuar. Sem dúvida, né? Apoio econômico, que a China está ali, uma das nações que está, na realidade, financiando também, ajudando no financiamento dessa guerra, já que a Rússia ficou presa depois de vários boicotes, então, praticamente do mundo inteiro ali, que não concordam com o conflito, não é mesmo, professor? De um lado, a China, né, de uma certa maneira, dá essa sustentação econômica, e do outro lado, a Rússia quer ganhar tempo, porque o inverno europeu está chegando, e o inverno europeu, com o preço que o gás encanado pode gerar a partir dessa guerra, torna a situação europeia dramática. Né? Então, esse também uma corrida contra o tempo, porque com certeza a Rússia está querendo evitar que essa guerra termine imediatamente para ganhar espaço na negociação. E o inverno é uma questão importante aí para a gente colocar na geopolítica. Sem dúvida, professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no RF News, seu precioso tempo aqui com a gente, viu? Passar bem. Imagina, Estela, eu que agradeço e fico à disposição de você e dos nossos telespectadores. Um abraço. Um abraço.